Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui na nossa cobertura especial das eleições 2022. Estamos simultaneamente na TV Assembleia, no YouTube e no Facebook da casa. Seja muito bem-vindo. A gente vai ter mais uma live agora. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou deixar o telefone, o WhatsApp, para quem quiser interagir com a gente. É o 998870559, 27 DDD 998870559. Quem quiser mandar pergunta, comentário, enfim, fique à vontade para interagir com a gente. O meu convidado já está aqui, é o professor Edgar Rebouças, jornalista, coordenador de pesquisa da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Isso é só um resuminho, né? Porque o seu currículo a gente vai ter que ficar aqui mais meia hora só falando dele, né, professor? Seja muito bem-vindo e desde já eu lhe agradeço por estar aqui com a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer pessoa que em qualquer tempo e espaço esteja nos assistindo, porque eu sei que esse material vai estar gravado também, disponível no YouTube, mas, assim, esse dia é tão importante para a democracia brasileira, que é a eleição, que bom poder colaborar com vocês aqui na TV Assembleia. Obrigada, professor. Então, falando sobre essa questão de desinformação nas eleições, né, que é o tema aí de pesquisa, né, da Rede Nacional de Combate à Desinformação, não só relacionada a eleições, né, mas a gente tem um dado do TSE que foram enviados 19.490 alertas sobre desinformação para as plataformas de redes sociais nessas eleições. Vocês que estudam o tema, agora, em 2022, essa desinformação, ela tem uma característica, um perfil específico em relação, por exemplo, às eleições gerais de 2018, quando esse tema das fake news, da desinformação apareceu de uma forma, assim, mais gritante no pleito? O que é interessante, e a gente sempre tenta ressaltar, é o seguinte: mentira e eleições sempre teve uma conexão muito próxima. Mesmo, não é uma característica nova por causa das redes sociais digitais. Há registros de que os políticos usavam a mentira para se favorecer e tal, registros de mais de 2.000 anos atrás. Então, nos estudos da comunicação, a gente já faz essa análise há muito tempo, e principalmente a questão da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral sempre teve essa característica de supervalorizar um determinado candidato, os seus feitos, e até dar essas escorregadas, às vezes acidentais, mas muitas vezes intencionais, de mentir. E aí é o que a gente chama de informação, que com as redes sociais digitais apareceu muito mais, mas antes sempre existiu. Tem algumas pessoas até que falam, mas foi com a campanha do Trump, lá em 2016, que apareceram as fake news. E a gente que estuda comunicação há muito tempo, não, isso já existe já há séculos, mas o que está acontecendo agora é uma potencialização disso. E isso que o TSE fez e está constatando, nada mais é do que uma característica de uma estratégia de tentar enganar as pessoas com a mentira. Porque se com a verdade não pode mostrar o que faz ou convencer o eleitor de votar nele com as verdades, acaba convencendo a credulidade e a inocência das pessoas que acabam acreditando nesses personagens aí, que deveriam ser pessoas credíveis, e, infelizmente, com mentiras. Esse é um grande problema da sociedade que talvez a gente consiga consertar a longo prazo numa rediscussão da democracia e do papel da comunicação da democracia. Teve uma entrevista recente que o senhor deu, inclusive, aqui para o portal da Assembleia, e o senhor falou: mais preocupante é a mentira rasteira que aprofunda, que nesse processo eleitoral veio com uma força a questão de deepfake, né? A manipulação de vídeo, de áudio, não só essas notícias que a gente recebe, texto, enfim. Nesse contexto, assim, a questão, a gente, por exemplo, o senhor acha que hoje o eleitorado, as pessoas que recebem as notícias falsas, elas já estão assim mais descoladas, elas já estão mais atentas ao que pode ser um conteúdo falso?
Infelizmente, não. Quando eu até falei isso para essa entrevista aí no portal da Assembleia, foi isso. Porque a pauta era sobre essas deepfakes, né? A mentira profunda. Isso que é conseguida com efeitos, que muda a forma da boca e coloca uma voz. É, isso é tão ridículo, isso é tão explícito, que qualquer pessoa iria rir disso, ia ser algo satírico. Por exemplo, o Marcelo Adnet faz isso, quando ele imita a voz do Bolsonaro para fazer alguma coisa. A gente sabe que aquilo ali é uma sátira, ninguém leva aquilo a sério. O grande problema é que quando as pessoas passam a levar essa notícia, que é explicitamente falsa, a sério. Mas o pior ainda são aquelas pessoas que fazem isso não como eu dei o exemplo aqui do Marcelo Adnet, que faz como sátira, que faz aquilo com a intenção de enganar as pessoas, com a credulidade e a inocência das pessoas, que foi um caso mais recente aí, que até ganhou uma repercussão nacional, do resultado de umas pesquisas que botavam os apresentadores do Jornal Nacional, que é o telejornal de maior audiência do Brasil, e mudavam os resultados da pesquisa, colocando um candidato lá em cima, que estava lá embaixo, e o outro que estava embaixo botava em cima. Peraí, mas que pessoa perceberia isso e ia morrer de rir, achando que era um programa humorístico? Mas não, esse que é o grave problema. A gente tem uma falta de formação de lei por boa parte da sociedade que as pessoas acreditam. Mas quem faz isso por maldade é que deveria ser realmente perseguido, porque se fizesse por brincadeira, tudo bem, a gente vai rir. Mas fazer isso com a intenção de enganar as pessoas e manter essa enganação como algo profundo, por isso que eu falei, a gente tem que estar mais preocupado com a mentira rasa do que com a mentira profunda, porque a mentira profunda é tão ridícula, mas infelizmente uma boa parcela da sociedade ainda está acreditando nessas mentiras tão profundas, e aí na mentira rasa, aí cai com muita facilidade, né? Pois é, essa questão da mentira, né? A gente tem, acho que passou até a se usar o termo desinformação, porque a gente estava usando muito fake news, que em tese é uma notícia falsa, é uma coisa que é inverídica. Mas daí, às vezes, essa notícia nem é falsa, ela só está tirada de um contexto, ela está desatualizada. Então, quando a gente está falando de desinformação, a gente está falando de um conceito bem amplo, né? E eu queria que o senhor falasse para a gente qual que é a importância de identificar o tipo de desinformação, inclusive para poder combater a desinformação. Sim, aí falando do lado acadêmico, né? Eu sou professor das disciplinas de ética no jornalismo e ética na publicidade, e quando reapareceu esse conceito de fake news, a gente começou a discutir isso. Peraí, mas não tem sentido conceitualmente essa expressão fake news, porque notícia não é falsa. Não tem como ter uma Pressupõe que é notícia falsa. verdadeira, Você né? pode ter A gente trabalha com a verdade. verdade, Então, né? por quê? É falso, um filme é falso, e você vai assistir um filme sabendo que é falso, você vai se divertir, está indo para o entretenimento. Eu me lembro uma vez até de uma vez, eu fui num filme, assisti um 007, não sei o quê, e tinha uma senhora atrás de mim e falava assim, mas isso é mentira, como é que pode? Não, o carro não consegue voar essa distância, isso é mentira. Eu virei e falei assim, minha senhora, lógico que é mentira. O filme é ficção, a gente está aqui para se divertir. O beijo do ator com a atriz também é mentira, eles não são apaixonados um pelo outro, não, a gente sabe disso. Então, quando você vai para uma ficção, você sabe que é mentira, você vai lá para se divertir. E quando a gente chama de fake news, aí você dizer que um telejornal, mesmo tendencioso que seja o telejornal, parcial que seja, mas você nunca ele vai dizer que é uma mentira. Por quê? Se ele começar a falar mentira, um telejornal, ele perde a credibilidade. Aí ele não é mais um jornal, ele é um programa humorístico, ele é um programa de entretenimento. Então, esse conceito fake news não tem muito sentido. E aí a gente começou a utilizar o conceito de desinformação. Só que aí se confunde também, porque pode ser uma informação errada. No inglês até tem uma outra expressão, além do disinformation, tem o misinformation, que é a informação errada. Mas a informação errada, no jornalismo,
no dia seguinte a gente corrige. Porque se você não corrigir, você vai demitido. O jornalista que mente, dá uma informação errada, ele perde o emprego, porque a matéria-prima da informação é a verdade. Então, a desinformação é aquela que é intencional, é aquela que é fraudulenta, é aquela que tem a intenção de enganar as pessoas. Essa é que tem que ser combatida. Porque aquela informação equivocada pode ser corrigida depois. Se ela não for corrigida, se ela for perpetuada, aí sim ela vira uma desinformação fraudulenta, uma desinformação intencional. Então, quem está consumindo essas informações tem que saber distinguir cada uma delas. O que é ficção, o que é sátira, né? O que é a comédia, o que é o deepfake, que pode ser até uma brincadeira que alguém chega a fazer, ou aquilo que é intencionalmente querendo parecer que é verdade, mas que, no fundo, é uma grande mentira, simplesmente para enganar as pessoas. Certo. Ó, e 85% das pessoas ouvidas disseram que sim, 12% disseram que não podem influenciar as eleições e 3% não souberam responder. O senhor acha que as fake news elas têm esse poder de mudar o resultado das eleições ou as pessoas elas já acreditam naquilo, elas já têm uma crença alinhada, né? Quando elas acreditam naquilo que elas recebem, que é uma informação errada, é porque o repertório dessas pessoas já está mais alinhado com aquela informação ou não, elas têm esse discernimento de procurar a informação correta? Infelizmente, não. Infelizmente, as pessoas são ludibriadas. E isso tem um texto que é datado de mais ou menos ali entre 5 e 10 depois de Cristo. Então, um texto de 2000 e 2015 anos atrás, ou 2010 anos atrás, que é de um pensador da época do Império Romano, chamado Sêneca, que ele fala o seguinte: as pessoas gostam de ser ludibriadas. E os homens públicos sabem se aproveitar disso para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas. Porque as pessoas gostam muito mais da ficção do que da realidade. Então, se aparece um candidato, né, se mostrando como mitológico, que é um mito, que até é uma coisa engraçada, né? Mito do grego o mito é mentira. Então, porque é uma mitologia, é uma fantasia. Então, aquela pessoa que acredita na mitologia, no abstrato, naquilo que não que você pode comprovar factualmente, é, é mais fácil do que você acreditar na verdade. Dá trabalho acreditar na verdade. Dá trabalho ir atrás de checar uma informação. Então você recebe uma primeira informação e acredita naquilo ali. Ainda mais quando é uma autoridade falando. Então, se é uma autoridade, eu confio nela. E se ela falou, só pode ser verdade. É do mesmo jeito que se for um artista, uma pessoa influente, você vai acreditar, porque você confia nessa pessoa. E isso é um grande problema, porque a sociedade ela foi criada ao longo de gerações e gerações para não gerar uma razão própria, uma razão crítica, para não discutir sobre determinados assuntos. Até a gente tem aquela máxima no Brasil, que é muito cretina até, de que não, no Brasil não se discute sobre futebol, sobre religião e sobre política. Por que não? Né? Talvez por isso a gente tenha tantos problemas no futebol, tantos problemas na política, tantos problemas nas religiões. Porque se as pessoas discutissem mais, mesmo dentro de casa, ou com seus amigos, ou na escola, discutissem mais sobre esses temas, iam gerar uma razão crítica sobre isso. E aí, quando alguém viesse com uma informação, né, mentirosa, ele ia falar assim: opa, peraí, mas deixa eu pensar um pouco sobre isso, deixa eu checar com outras pessoas. Mas a sociedade foi mantida tanto tempo nessa posição de passividade, de aceite as verdades que vêm de cima, e pronto. Esse é um grande problema. E a gente tem que combater isso. Tem que combater isso ajudando a sociedade a se formar. Não que seja para apoiar esse ou aquele candidato, mas que tenha, pelo menos, eu voto em tal candidato por causa disso, e não simplesmente porque fulano mandou fazer, ou porque eu acreditei em algo que eu não analisei, que eu simplesmente recebi como uma esponja.
O senhor fala de combater, né, essa questão da desinformação. Nessas eleições, tanto o TSE quanto as plataformas digitais tomaram algumas medidas, né, mais efetivas para tentar frear o avanço da desinformação. O senhor acha que elas têm sido efetivas? O que que pode ser feito nesse sentido para conter ou tentar frear a desinformação? Existem alguns caminhos, um deles é esse, é o mais radical, que é a interrupção. Por exemplo, mesmo de ontem para hoje, aí, do sábado para o domingo, nós estamos no dia da eleição, circulou uma informação comprovadamente falsa, emitida por um senador da República, então uma pessoa que a gente deveria acreditar. Então, o senador da República dizendo que um dos candidatos está sendo apoiado por um grande líder criminoso de uma facção criminosa. Isso é mentira. E a justiça mostra isso como mentira. O Tribunal Superior Eleitoral reconhece isso como mentira. A informação foi mentirosa. E aí o que o Tribunal Superior Eleitoral fez? Manda tirar do ar. Mas aí manda o senador tirar do ar e o senador não tira do ar. Porque ele diz: não, mas eu tenho liberdade de expressão, eu posso falar a bobagem que eu quiser. Não, ele não pode falar a bobagem que ele quiser. A Constituição mesmo fala isso. Você tem a sua liberdade de expressão, vírgula, contando que não fira os princípios dessa Constituição. E um dos princípios dessa Constituição é falar a verdade. E aí o TSE manda tirar do ar. Se ele não tira do ar por conta própria, pede para que as plataformas tirem do ar. E as plataformas, se atenderem, se quiserem manter o seu público, quiserem manter seus critérios de responsabilidade social, vão tirar do ar. Então, essa é a forma mais radical de se prevenir contra a desinformação, que é exatamente bloqueando, criando uma barreira para que não seja propagada essa desinformação. É, Isso, infelizmente, só pode acontecer, a gente só tem leis porque as pessoas insistem em descumprir as leis. O ideal seria que ninguém não tivessem as leis e todo mundo soubesse, por exemplo, que esse tal senador da República não difundisse informações falsas. Era de se E o mais esperar, né? difícil, mesmo após tentar, só interrompendo, vai ter que tirar do ar, mas até que tire do ar, aquilo ali já se espalhou de uma tal forma que para você desmentir aquilo ali dá muito trabalho, né? Então, o grande trabalho que nós temos na Rede Nacional de Combate à Desinformação é que, assim, nós somos gotas num oceano de desinformação. Por quê? Como eu falei anteriormente, as pessoas acham muito mais fácil acreditar nas mentiras do que nas verdades, elas replicam essas mentiras. E tem gente que garante fielmente, todo mundo que está nos assistindo aqui, certamente tem pessoas nos seus grupos familiares que devem ter replicado algumas dessas informações. Não, mas foi o fulano que falou. Não, mas saiu em tal emissora, está garantido. Não, isso é mentira. Só que a gente parece aquela coisa assim, a gente tem que provar a inocência, né? Em vez de provar, quem está acusando é que tem que provar a acusação, não é o inocente que tem que provar. Mas no caso da desinformação, a gente tem um trabalho enorme para mostrar para as pessoas que aquilo ali é uma acusação falsa. E as pessoas acreditam muito mais na acusação falsa. E uma outra saída é até uma alternativa, tem até um projeto em tramitação aí na Assembleia Legislativa, que é da educação midiática, de a gente conseguir trabalhar com a sociedade como um todo, mas, sobretudo, com as crianças e adolescentes, para que elas saibam ler as mídias, para que, quando elas assistirem uma notícia ou lerem uma notícia como essa, elas façam: mas peraí, mas tem alguma coisa errada nisso daí. Ou mesmo que não tenha errada, vamos conferir, vamos ver em outras fontes, vamos ver em outras emissoras, vamos ver em outros sites. Não simplesmente acreditar aquilo que veio de uma primeira notícia circulada pelo WhatsApp, ou pelo Twitter, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram. Peraí, deixa eu ver se outras pessoas estão comentando sobre isso. Isso é educação midiática. E a gente ajudar as pessoas também, porque a partir do momento que cada um se torna um comunicador em potencial, né, principalmente tendo um aparelho celular na mão, que tem texto, tem vídeo, tem
tem foto e tudo, que essas pessoas saibam também se comunicar, e comunicar com responsabilidade, e não simplesmente achar que é tudo liberado, eu posso falar qualquer coisa, escondido atrás dessa máscara, né, essa máscara da internet, que eu estou muito distante do dia a dia e de sofrer um processo, mas só que não. As pessoas têm sofrido muito processo por causa das inverdades difundidas nos meios, nas mídias sociais digitais, mas a gente tem que educar as pessoas para isso. Nas eleições, especificamente, a gente observa que nessas eleições houve um movimento muito forte de desqualificação do processo eleitoral, né, das nossas urnas eletrônicas. O senhor acha que isso impacta no processo? As pessoas começam a receber essa informação, peraí, porque a urna ela não é confiável, ela pode ser violada, enfim. Isso acaba gerando uma sensação de insegurança e isso pode impactar, por exemplo, nas eleições gerais de 2018, o índice de abstenção foi de 20%. Então, as pessoas deixarem de ter credibilidade no processo e deixarem de, eu não vou votar, já que o meu voto vai que ele não foi computado. Enfim, ela cria uma desconfiança em relação ao processo, acha que essa desinformação pode impactar no final, nas eleições? Isso é algo que os colegas cientistas políticos têm discutido e estudado mais profundamente, que é o seguinte, é essa tal da descrença na política com P maiúsculo, né? E mais ou menos isso começou ali naqueles movimentos de 2013, 2014, quando uma boa parcela da população foi para a rua. E aí tinha um fenômeno muito interessante que as pessoas falavam assim, não, mas não levem bandeira dos seus partidos. Não, isso aqui não é uma manifestação de partidos, isso aqui é uma manifestação de pessoas. Pois, mas ela está nos partidos, está no sindicato, está na escola, está no sindicato, está na associação de moradores, está no seu condomínio. A política está em tudo. E as pessoas se distanciaram da política, e a gente teve um reflexo disso nas eleições de 2018, de uma série de candidatos que se apresentavam como antipolíticos. Não, eu sou contra a política. E acabaram se elegendo pessoas que não tinham sequer, né, sido síndico de prédio. Porque a política é a arte de construir pontes, não é a arte de destruir pontes. Então, a arte de construir pontes, ela exige muito diálogo. E se você destrói toda a possibilidade de diálogo, aí você chega àquilo que os gregos antigos lá, quando chamaram os bárbaros, os inimigos, né, que eram as pessoas que não se comunicavam. Então, se não tem diálogo, só tem conflito, só tem atrito. Então, a não política está tendo agora. Ou é esse ou é aquele. Pode ser, porque a política é uma infinidade de possibilidades a partir do diálogo. O que aconteceu com essa negação da política acabou influenciando num grande número de abstenções, porque as pessoas falavam assim, eu não quero participar disso, eu não gosto nem desse nem daquele, então por que eu vou lá votar? Sim, as pessoas têm que ir lá votar até para dizer que não gosta desse ou daquele, ou para dizer que querem um outro qualquer. Esse é um grave problema que tem acontecido na sociedade. Isso não é um fenômeno só brasileiro, isso tem acontecido em vários países. De as pessoas se distanciando da sua responsabilidade, do dever que ela tem para influenciar na sociedade e deixando que esses aproveitadores lancem mão do que realmente importa. E aí a gente tem uma legião de representantes, nossos representantes, são lá legítimos, foram eleitos para isso, mas que não têm nenhuma afinidade com a política, com a arte de construir pontes. Eles estão lá simplesmente para destruir as pontes, ou para se favorecer pessoalmente. Tanto que a gente vê um monte de candidato aí, andando pela rua, né? Você vê um monte de santinho de candidato, cartaz de candidato, banner de candidato, que você não sabe de que partido que ele é. Você não sabe
ele é candidato a deputado, mas você não sabe quem é o candidato a presidente da coligação dele, porque ele não quer dizer isso. Então, ele é um candidato alternativo, ele é um candidato individual? Não, ele é um candidato dentro de um contexto político. Isso as pessoas têm que saber quem é cada candidato e ele faz parte de todo um processo, ele não é um voto individual. Com certeza. Professor, a gente tem uma pergunta aqui, a pessoa, o Kevin Tamanini, está participando com a Ah, que gente. bom. Ó, ele fala que alguns estados criaram multas com o objetivo de punir quem pratica ato de desinformação. Professor Edgar Rebouças, qual a sua visão sobre esse tipo de medida? E as medidas para coibir os criminosos, afinal, é um crime essa prática, são eficazes para proteger a população? Não, inclusive a Assembleia Legislativa votou uma lei que No contexto criminaliza da pandemia, né? Também de que informação criminalizou a relacionada à pandemia. desinformação. Só que Uhum. a gente tem qual o mecanismo de você identificar que isso é uma desinformação? E essa lei aprovada na Assembleia teve uma grave deficiência, porque não dizia esses mecanismos. Então, se a gente tem uma regulamentação clara que combata a desinformação, que vai colocar multas para a plataforma, que vai colocar multas para a pessoa que gerou a desinformação, isso pode ser eficiente. Mas assim, não é só uma lei que tem que ser punitivista, ela tem que ser uma lei também que seja que dê educativa, que dê uma formação. Porque muitas dessas pessoas, infelizmente, replicam essas desinformações por não saberem, por desconhecimento, né, por credulidade nesses políticos aí que se dizem não políticos. É, então, a gente tem que criar mecanismos de regulação, do mesmo jeito que a gente tem que criar mecanismo de regulação das grandes plataformas, das emissoras de rádio, de televisão, para não saírem falando qualquer coisa, desrespeitando direitos humanos, desrespeitando as pessoas ou falando mentira, a gente tem que criar mecanismos de regulação para qualquer emissora em potencial. Se a pessoa falou uma informação inverídica, ela tem que sofrer uma sanção. E essa sanção pode ter um monte de gradações dessa sanção, desde uma advertência até a impedir que essa pessoa utilize os meios de comunicação, como acontece, por exemplo, no estádio de futebol. Se o sujeito vai no estádio de futebol e ele é muito agressivo, ele cria briga, ele fica impedido de entrar em estádio de futebol por um determinado período. Isso poderia ser algumas possibilidades de aí a gente, se você está sendo incorreto, está usando mal esse direito que você tem de se comunicar, espera aí que você vai ser suspenso por um tempo e talvez a pessoa se conscientize disso. Perfeito, professor. A gente está com a Alice aqui, outra pergunta. Alice de Vila Velha pergunta se a era da desinformação é um sintoma da falta de investimento na educação no Brasil. Com certeza, Alice. A base de tudo está na educação. Esse projeto de lei que a gente conseguiu fazer, tramitar aí, esperamos que seja aprovado na Assembleia Legislativa, na próxima legislatura, é para trabalhar com a questão da desinformação e da educação midiática nas escolas públicas e privadas, do ensino fundamental e do ensino médio, para que as pessoas a ONU e a Unesco estabeleceram, antes até da pandemia, de um conceito chamado infodemia. Vivemos num mundo de infodemia. Então, é o mal da informação, a informação em excesso. Só que a gente avançou, por causa da pandemia, né, do, do Covid, para uma desinfodemia. A quantidade de desinformação é tão grande e as pessoas passam a acreditar tanto na desinformação que isso a gente só consegue resolver com a educação. Do mesmo jeito que uma pessoa aprende a ler um livro, aprende a ler tem que aprender a ler um jornal, tem que aprender a ler
uma emissão como essa aqui. Nós estamos numa transmissão de TV e as pessoas, peraí, mas será que isso aqui que eu estou ouvindo, que esse professor está falando, é alguma coisa interessante? Deixa eu entrar aqui no site, no Google, aqui para ver quem é esse professor. Não, esse cara realmente ele pode estar falando sobre isso, então eu vou replicar o que ele está falando. E não simplesmente replicar porque a pessoa apareceu na televisão. Isso é que é a educação midiática. Então, a educação ela é a principal vacina contra a desinformação. E a gente tem que trabalhar muito Perfeito, nisso. bom, professor, a gente está com pouco tempo. Tem uma pergunta, a gente tem acho que 6 minutinhos ainda. Não tem o nome aqui da pessoa. Boa tarde, estou assistindo ao programa agora ao vivo. Gostaria de perguntar ao professor Edgar Rebouças se pelas pesquisas recentes ele pode informar de onde se difunde mais ou da esquerda. É o Renato que está perguntando, eu vou pedir só para ser breve, porque eu acho que a gente tem menos de 5 minutos. Tá bom. Renato, é o seguinte, pelos estudos, a maioria dos estudos nacionais e internacionais, constata-se que é a direita que divulga mais desinformação. Aí outro dia eu estava numa outra entrevista, num seminário, alguém me perguntou assim, mas aumentou a direita, aumentou o discurso de ódio, o discurso da direita por causa das plataformas, das redes sociais digitais? E a minha resposta foi não. A direita e essas pessoas sempre estiveram aí. O que as plataformas, as redes sociais digitais fizeram foi potencializar esse discurso. Então, o que antes funcionava ali fora do radar, no submundo da direita, do fascismo, do neonazismo, de repente, com as redes sociais digitais, ganhou uma dimensão muito maior. Então, isso está sendo medido pelos vários grupos de pesquisa internacionais e nacionais, de que a direita ganhou muito espaço, porque antes as pessoas tinham vergonha na cara de falar isso numa conversa em família, numa conversa de bar, numa conversa na escola, numa conversa no sindicato ou na igreja. Porque são coisas tão absurdas e essas pessoas viram que escondidas por trás das redes sociais digitais, elas poderiam falar muito mais mentiras do que teriam vergonha de falar se fosse ao vivo. Então, a contestação é essa, de que a direita tem utilizado muito mais a desinformação do que também, mas ganha de disparado. E o que a gente pode fazer é tentar equilibrar isso. Não que a esquerda tenha que contar mais mentira, mas mostrar às pessoas que, peraí, vamos utilizar essa potencialidade das redes sociais digitais, mas para o bem, para o avanço da sociedade, para fazer com que as pessoas tenham mais informações. Vide esse absurdo que aconteceu recentemente, dessa história da Terra plana. Olha a quantidade de tempo que a gente gastou para ficar explicando que a Terra não é plana. Sim, algo que já está descoberto há mais ou menos uns 4.000 anos. Então, a gente gastou tanto tempo para dizer para as pessoas que a Terra não é plana. Do mesmo jeito, a vacina. Olha o quanto tempo que a gente teve que gastar para as pessoas para dizer que a vacina, sim, é o que salva da Covid. E não esses remédios milagrosos, não é cloroquina, não é remédio de verme. Então, isso é muito difícil, mas a gente acredita que a sociedade tem um processo civilizatório que vai avançar e mesmo as pessoas de direita, conservadoras, tal, que elas podem utilizar os meios sociais digitais para defender suas ideias, mas não para difundir mentiras, né? Perfeito, professor Edgar. Nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer ao senhor, também quem participou com a gente, o Kebin, a Alice e o Renato, especialmente ao senhor que trouxe uma contribuição para o nosso debate aqui sobre eleições, sobre política. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Estou à disposição, a universidade pública, gratuita, de qualidade, que foi tão atacada também por boa parte dessas pessoas que desacreditam na ciência e na educação, está sempre à disposição para esclarecer a sociedade em tudo. Obrigada. Bom, obrigada por quem acompanhou aqui com a gente essa live, a última, né, desse domingo que a gente fez na cobertura especial de eleições. E eu aproveito para convidar
quem está assistindo a gente, a partir das 5 da tarde, acompanhar o programa de apuração ao vivo aqui direto do estúdio, com a apresentação da Patrícia Bravin e também participação da nossa equipe, dos nossos repórteres, de convidados que vão nesse momento, né, já da apuração. Eu imagino que esteja todo mundo muito ansioso para esse momento, né? E vamos acompanhar. Quem quiser participar, eu vou reforçar aqui o número do WhatsApp, é o 27998870559. Então, a partir daí, espero vocês, continuem com a programação da TV Assembleia, acompanhem a cobertura das redes sociais e também do portal da Assembleia Legislativa no www.al.s.gov.br. Muito obrigada e até a próxima.